chegamos à teoria dos jogos. O que quer dizer gamification? Gaming. Tá todo mundo entrando no sports betting game, mas sem saber. Muito perigoso. Depois de falar sobre ranking, rating, a gente começa a entender que tudo faz parte do jogo, jogo do poder, jogo da vida, jogo de manipulação, jogo de sedução. O que quer dizer jogo? A palavra game, ele vem da Grécia Antiga para o Ocidente, né? Fica gamado. Por isso se chama gamão, o jogo do gamão. Gamado. O que é isso? A pessoa fica envolvido, fica seduzido, fica com fixação, fascinação, obcecado. Então tudo tem o aspecto positivo e negativo. Temos que entender uma coisa. Ranking é uma coisa positiva, porque a pessoa foi subindo. Ele é o primeiro do ranking. Obviamente, né? Você compila os resultados dos últimos 10 torneios e o cara conquistou o primeiro, segundo, terceiro do ranking. Mas quando alguém fala, fulano foi o melhor, fulano é o melhor, baseado em quê? Nos últimos 10 torneios? Durante muito tempo eu falo, o Brasil é o país do futebol, porque ganhou mais campeonatos mundiais. Na época que quase ninguém jogava. Agora tem uma penca de países africanos jogando, a coisa é diferente. Eu falo, no primeiro ano que eu comecei a jogar profissional squash, eu fui campeão da terceira, segunda, primeira e depois sétimo do ranking profissional. Jogavam 15 pessoas. Não é porque eu era demais. Eu tinha um background, mas aquilo não era nada profissional. Até hoje não é. Aqui, infelizmente, ficou à beira do que acontece, né? Talvez a frase mais que me faz lembrar do Brasil é à beira da estrada. A música do Erasmo Carlos. Ficou todo mundo à beira da estrada, vendo todo mundo caminhando, o resto do mundo, Singapura, Tailândia, seguindo para o futuro e aqui à beira do caminho. Olhando novelas, sabe? Olhando seu timinho ser rebaixado ou sair da rebaixamento e os problemas e as jogadas de betting e tal, e sabe? Os influencers, e as pessoas ficaram meio à beira da estrada e não seguiu para o futuro, para frente, para cima. Ficaram hipnotizados e fixados. O conceito do jogo é para acordar você. Vamos, um jogo amador, um jogo semi-amador, semi-profissional, um jogo profissional, um jogo top 20, um jogo top 10. Você vai melhorando, mas não comprando. Você vai adquirindo competências, discernimento, postura, habilidades, noção, vivência. E você como player, você vai melhorando. Mas esse melhoria é muito lento, porque você tem que desenvolver inteligência para não ser crédulo, para não ser otário. Inteligência para observar o que está acontecendo, o que dá certo, o que não dá certo. Por que fulano perde, fulano ganha. Tem que fazer scouting, tracking, tem que fazer monitoring e colocar em prática para adquirir as lições que a gente está aprendendo. Anotar as lições, praticar as lições e assimilar e aplicar. Mas existe um atalho para o mundo, se chama gamification. E nesse conceito do gamification, em vez de você ser um player, você se torna um gamer. As pessoas falam, eu faço videogame, eu sou gamer. Não. Você está playing videogames. Gamer é quando você começa a entender o jogo que está sendo jogado. O jogo da vida. Esse é o principal jogo que as pessoas não estão jogando e eles estão, assim, à beira do tabuleiro. Não estão jogando o jogo da vida. Nós temos um jogo indiano chamado Snakes and Ladders. Né? Escada pequena, média, grande e cobras médias, pequenas, grandes. Você rola o dado e você vai subindo. Às vezes você pega a escada, você sobe, às vezes você é engolido pelas cobras e você desce. Isso é jogo da vida, nós chamamos. Snakes and Ladders em inglês. Então, desde pequeno, a gente começa a jogar a partir dos 5 anos e você começa a perceber. A escada representa
competência, astúcia, conduta, conhecimento, competência, né? Então nós temos que procurar escadas para poder subir. Aliados, né? Oportunidades, momentos bons, tudo dá certo. Mas cuidado com as cobras, porque não adianta, peguei a escada e fui engolido pela cobra, voltei. As cobras são pessoas maldosas, esquemas falcatruas, lugares condenadas, golpes, mentiras, ilusões, armadilhas da vida. Tem muitas cobras. Com 5 anos a gente começa a perceber. Não adianta subir e depois cair. Não adianta, né? Tem que ter escadas, mas tem que cuidar das cobras. Tem que melhorar também em comportamento. Não é só ter mais competência, ter um comportamento para não, né, afastar pessoas boas. Ter uma conduta para não ser taxado de trapaceiro, golpista, perdedor, fracassado. Gamification é você transformar tudo em jogo. Mas como é que a gente faz isso? Por isso que tem tantos jogos. Mas cuidado. Na cultura ocidental, jogo era e é coisa do demônio. Daimon quer dizer gênio. O jogo ajuda você a ficar genialidade. Fica gênio. Fica mais esperto. Eles proibiam jogos e cartas e tudo isso, coisa do demônio. Porque você fica mais inteligente. Ninguém quer que você fique mais inteligente. Porque você começa a observar, a questionar. Você começa a acompanhar, tracking. E perceber que tudo é uma mentira. Eu não quero ser uma idiota. Todo mundo mente. Porque não são honestos e verdadeiros. Porque eles querem enganar e viver enganando as pessoas que são facilmente enganadas. Então, na hora que a gente começa a entender que tudo é um jogo, a gente começa a entrar no conceito, eu tenho que ficar gamado em me tornar um player e um gamer, mas não ficar viciado. Porque o outro lado negativo, a moeda tem 2 lados, cuidado, tem o lado positivo e o lado negativo. Se eu ficar viciado, eu perco o conceito de me tornar um good player, professional player, and a gamer que eu entendo o jogo, quais são as regras, quais são as peças, como é que se move, qual é o objetivo, em que momento precisamos fazer alianças, cuidar de facada nas costas. Eu começo a me envolver com um conceito de ganhar. Um dos maiores treinadores de basquete nos Estados Unidos falou uma frase que todos os americanos adoram. A coisa mais importante não é ganhar, é vencer. E ele falou, ganhar não é a coisa mais importante, é a única coisa. Então eles foram com aquela loucura, né? Ganhar a qualquer custo. Assim, com golpes, com mentiras, comprando o juiz. Ganhar. Ter jogador maior, jogador com mais força, bombado. Em vez de ganhar com inteligência, com estratégia, com esquema profissional. Defender melhor, atacar melhor, contra-golpear melhor. A vontade de ganhar, de ser o melhor, para ganhar os melhores patrocínios, todo o sistema ao redor disso, cegou as pessoas, o mundo de esportes. E agora entrou dinheiro. Patrocínio e emprestar para tirar mais, né? Então ficou tudo desvirtuado. A ideia do gamification era ajudar as pessoas a sair da sua casinha de sala de aula, do joguinho e se tornar um jogador, um gamer. Não só espectador, né? Na vida tem pessoas à beira da estrada, espectador. Outros que é anônimo, não sabem nem o que está acontecendo, não tem nome, não tem nada. E outros que estão jogando como peão, né? A ideia é se tornar a mão que mexe o tabuleiro, os jogadores no tabuleiro. Um jogador profissional, um mestre, grão-mestre, grandmaster. E um gamer que entende que qual é o conceito do xadrez? Dominar o meio, esperar a pessoa abrir para poder contra-golpear ele.
esperar a pessoa cometer erro de concentração, esperar uma pessoa a querer avançar demais. Qual é o esquema do squash? Dominar o meio, pôr a bola nos 4 cantos. Eu via no Brasil 20 anos as pessoas jogando squash, ninguém sabia o que é jogo do squash. Eles achavam que bater mais forte na parede. Eu tinha resultados estupendos com meus jogadores ganhando. Ninguém perguntava para mim, como nunca perguntaram nada para mim. Como é que você consegue tantos resultados bons? Porque o conceito dos... Eu falaria. Squash é jogo nos 4 cantos. Tanto que no Paquistão, que foi o país que durante os primeiros 50 anos teve mais sucesso no squash, o squash se chama jogo de 4 cantos. Você coloca a bola no canto e domina o meio, encurralando a pessoa. E prevendo o que ele vai fazer porque ele está encurralado. Por que as pessoas que vencem no maratona são magrinhos e normalmente da Etiópia, sabe? Daquela região. Porque eles vivem nas montanhas, né? E eles conseguem processar oxigênio melhor. E são mais magros, gastam energia menor. E quem ganha 100 metros? Eles têm um biotipo que tem explosão muscular. Normalmente são de origem africana, África Ocidental. São mais musculosos e mais fortes, têm arranque maior. Então, tudo isso, assim, é explicado. Então, você vai treinar alguém, não adianta uma pessoa de 1,60 m com 55 quilos falar que eu quero correr 100 metros. Não é coerente. The wrong type, o tipo errado pelo jogo errado. Não é gamification isso. A pessoa não tem dinheiro e vai querer apostar, né? Jogar cacheta nos bares ou no cassino. A pessoa não tem condições. Você não é ainda player. Você não é um gamer. Você não entende. Você não conquistou ainda no jogo da vida um capital. Ah, eu quero jogar, mas você não tem categoria. Você não tem ranking. Né? Então, o seu rating é falso. Você está falando que eu sou jogador primeira classe, você vai perder, porque o seu rating é terceira classe. E olha aí. Então, na hora que a gente sai do ranking, rating e a gente vai para o jogo, a máscara cai. A verdade se revela. Por isso que jogo é muito importante. Porque na hora do jogo a pessoa está perdendo, vira tabuleiro. Naquele momento você sabe exatamente como essa pessoa é. A pessoa está jogando, ai meu Deus, estão me atacando, ai meu Deus, é paniquento. A pessoa, todo mundo está jogando War e a pessoa está olhando aqui, olhando para cá. Não tem presença, não tem mindfulness, não está acompanhando o que está acontecendo, não está olho na bola. Inclusive, o maior defeito quando você vai ver um jogo do squash, a pessoa está olhando para a parede, não está olhando para onde a bola está. Aí você percebe que essa pessoa está atrás da curva. 2, 3 pontos atrás da curva. O jogo ajuda a pessoa a perceber. Eu tive clube de jogos durante 10 anos. Circuito de War. 80% das pessoas eram abaixo de 0, negativo 50, negativo 100, porque cada vez que a pessoa era eliminada, recebia menos 10. E as pessoas eram eliminadas again and again and again o tempo inteiro. E a pessoa não perguntava por que eu sou sempre eliminado. Porque é um mané, é ingênuo, é tapado, não enxerga, quer brigar com todo mundo, é descontrolado, não faz logística, ataca sem retaguarda, ataca tudo e todos o tempo inteiro, não se desenvolve, não se prepara, não constrói um exército, não espera o momento certo, timing. Não tem noção, não é um player, muito menos um gamer. Uma pessoa que não é um jogador e quer jogar, a gente chama de otário. Uma pessoa que quer falar que ele é bom e não é, a gente chama de wannabe. O wannabe. Tá cheio de wannabes. Quer ser isso, quer ser aquilo. Já fiz, já tive, já tal. É um otário. O bobo que quer se passar por esperto e o verdadeiro jogador profissional top se faz de bobo e papa todo mundo. E como ninguém tem conceito de gamer, de player, e ele acha que eu comprei, sabe, o negócio, a cadeira do gamer, então eu sou gamer. Não. Você comprou a cadeira do gamer. Você está fazendo, né, comprando jogos, mas
Para ser um gamer, você precisa ter anos e anos e anos, né, de preparação para ficar inteligente. O jogo inteligente. É muito importante entender isso, que o jogo te torna inteligente e com inteligência você evolui para ter ranking, para ter um rating no jogo. É mão esquerda, mão direita. Por isso que gaming é muito importante, gamification. Quanto mais você transforma as coisas em jogo, mais você rapidamente acorda, cresce e amadurece. E fica inteligente, desenvolve competências. Então falamos de ranking, falamos de rating e falamos de gaming. Que interessante. E tem muito mais para frente. Sigam acompanhando.